Bom, hoje é o episódio 28, a gente está em Marcos 4, 33 e 34, só 2 versos, e é a última parte dessa minissérie dentro da série de Jesus em Marcos, que é uma minissérie agrícola. E a gente vai descobrir hoje por que Jesus falava em parábolas e não falava abertamente. Bom, tá escrito aqui que Jesus falava com as pessoas em muitas parábolas semelhantes a essas que a gente ouviu, lhes expunha a palavra. Bom, por que Jesus preferia usar parábolas e não falar abertamente? O texto está falando aqui, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. O legal de uma parábola, de uma história, é que cada vez que você ouve a história, você descobre uma nuance diferente daquela história. A gente acabou de fazer isso. Só da parábola do semeador vieram diversas outras aplicações. A gente passou uma semana inteira falando sobre a parábola do semeador em diversos aspectos e olhando para diversas partes diferentes. Bom, era por isso que Jesus falava em parábola. Ele sabia que nem todo mundo tinha capacidade de entender o que ele estava falando ao mesmo tempo. Então, como que ele ia fazer? Separar as pessoas em turmas para que, então, para esse grupo eu falo isso, para esse grupo eu falo aquilo? Não, ele falava em parábolas. Aquelas pessoas que entendiam que aquelas parábolas, que tinham a capacidade de entender que aquelas parábolas queriam dizer uma coisa a mais, elas iam até Jesus. E é isso que a gente vê, que a gente já viu lá no versículo 10 do capítulo 4. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, então não eram só os discípulos, mas os discípulos mais as outras pessoas, o interrogaram a respeito das parábolas. Isso quer dizer que Jesus tinha preferidos no seu ministério? A gente falou um pouco sobre isso na eleição dos 12 discípulos. Não, não quer dizer. Só quer dizer que cada pessoa tem um tempo diferente para poder entender a parábola, entender o ensinamento de Jesus. A gente já viu isso aqui quando Jesus fala que as sementes iam frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Cada semente frutifica numa quantidade diferente, de acordo com a sua capacidade. Então, aquelas pessoas que tinham uma capacidade maior de entender o que Jesus estava falando, estavam mais abertas a isso, elas iam até Jesus e recebiam mais. Aquelas que não conseguiam, então elas paravam ali até onde elas podiam. É importante a gente entender que só porque aquelas pessoas naquele momento não conseguiram entender mais, que isso não quer dizer que então elas, sumiram assim e nunca mais ouviram falar daquilo. A gente tem em outros evangelhos exemplos muito legais de pessoas que vieram frutificar muito tempo depois. Por exemplo, Nicodemos era uma pessoa alta, ali do povo judeu. Ele era um fariseu, ele foi até Jesus e ele não conseguiu entender daquilo que Jesus estava falando para ele. Está lá em João 3, se você quiser ler a história do encontro de Nicodemos com Jesus. E a gente sabe pela própria Bíblia e também pelo livro, pelo Evangelho de João e pelo livro de Atos, que Nicodemos depois, alguns anos depois, vem a frutificar para o reino de Deus, se tornar um seguidor aberto de Jesus. E contribuiu muito. Agora, em João 4, a gente tem a história da mulher junto ao poço. E a mulher junto ao poço, que não era nada, assim, não era do grupo dos fariseus, ela não tinha conhecimento, ela não era nem judia. A ela estava tão aberta que foi dado o privilégio de saber que o Jesus era o Messias e ele mesmo virou para ela e falou: eu sou o Messias. E o que ela fez? Ela foi até a cidade dela e contou para todo mundo que Jesus era o Messias, coisa que Jesus não deixou muita gente fazer, mas ela teve esse privilégio porque ela tinha a capacidade naquele momento, pela simplicidade dela, de entender qual era a mensagem de Jesus. Então, por isso que Jesus está aqui falando justamente em parábolas. Agora, essa questão de parábolas não era só para o povo que estava lá. Jesus sabia que a história dele seria escrita, que essas parábolas também. Isso é para a gente também, que a gente cada vez busque mais, conhecer mais, ler as parábolas várias vezes, ler os ensinamentos de Jesus várias vezes, para que então cada vez mais a gente adquira mais e mais conhecimento para frutificar para as outras pessoas. E esse fruto vai ser dado através do poder do Espírito Santo, como a gente já viu também. Pois é, só que essa história não acaba aqui. Porque amanhã, quando a gente começar a semana 5, a gente vai ver o que aconteceu logo em seguida, logo depois de Jesus ter dado todos esses ensinamentos. Então eu te convido a estar comigo amanhã. Aí eu já vou estar com uma roupa diferente, porque acabou a nossa minissérie agrícola. E eu te convido a descobrir o que aconteceu logo depois
dessas parábolas todas e desses ensinamentos todos de Jesus.